Você já parou para pensar que, apesar de todo o avanço científico, ainda existem mistérios que desafiam a compreensão humana? Pois é, por mais que a ciência tenha evoluído, algumas descobertas arqueológicas permanecem sem explicação, intrigando pesquisadores ao redor do mundo. Hoje, vamos explorar algumas dessas descobertas misteriosas que os cientistas ainda não conseguem decifrar completamente. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos enigmas do nosso passado. As linhas de Nazca. No coração do árido deserto de Nazca, no sul do Peru, esconde-se um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade: gigantescos geóglifos esculpidos no solo, retratando animais, plantas e formas geométricas com uma precisão impressionante. Essas linhas misteriosas, que só podem ser totalmente apreciadas do alto, foram criadas pela fascinante civilização Nazca, que floresceu entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Imagine sobrevoar essa vasta planície desértica e, de repente, se deparar com desenhos colossais de macacos, beija-flores, aranhas e até seres humanoides, perfeitamente traçados na superfície do solo. Alguns desses geoglifos se estendem por centenas de metros, com linhas retas e curvas que parecem desafiar a compreensão humana. É como se os antigos Nazcas tivessem criado uma imensa tela de arte no meio do nada, visível apenas aos olhos dos deuses. Mas qual teria sido o propósito por trás desses intrigantes desenhos? Essa é a pergunta que tem atormentado pesquisadores há décadas. Algumas teorias sugerem que as linhas poderiam ter funcionado como um sofisticado calendário astronômico, com certas figuras estrategicamente alinhadas a corpos celestes em períodos específicos do ano. Seria uma forma de marcar o tempo e guiar as atividades agrícolas daquela civilização. O manuscrito Voynich. Imagine-se segurando um livro antigo, com páginas amareladas e capa de couro desgastada. Ao abri-lo, você se depara com um alfabeto completamente desconhecido, símbolos intrigantes e ilustrações enigmáticas de plantas exóticas, diagramas astronômicos e figuras misteriosas. Esse é o manuscrito Voynich, considerado o livro mais misterioso do mundo, que tem deixado perplexos os maiores especialistas em criptografia, história e linguística desde sua descoberta em 1912. O manuscrito Voynich é um verdadeiro desafio para a compreensão humana. Suas 240 páginas estão repletas de um texto aparentemente indecifrável, escrito em um alfabeto único que não se assemelha a nenhum outro conhecido. Centenas de estudiosos, incluindo renomados criptógrafos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tentaram desvendar seu código, mas todos falharam. É como se o autor tivesse criado uma linguagem completamente nova, com o propósito de ocultar o verdadeiro significado de suas palavras. Mas o mistério do manuscrito Voynich vai além de seu texto indecifrado. As ilustrações que acompanham suas páginas são igualmente intrigantes e enigmáticas. São desenhos detalhados e coloridos de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, diagramas astronômicos complexos, figuras humanas nuas mergulhadas em estranhos recipientes e símbolos astrológicos. Essas imagens parecem conter pistas sobre o conteúdo do livro, mas sem a chave para decodificar o texto, seu verdadeiro significado permanece obscuro. O mecanismo de Antiquítera. Imagine mergulhar nas profundezas do mar Egeu e, em meio aos destroços de um naufrágio milenar, encontrar um objeto que desafia tudo o que sabemos sobre a tecnologia antiga. Foi exatamente isso que aconteceu em 1901, quando mergulhadores exploravam os restos de uma embarcação romana na costa da ilha grega de Antiquítera. Entre estátuas de mármore e bronze, eles descobriram algo que mudaria para sempre nossa percepção sobre o conhecimento científico da antiguidade. À primeira vista, o artefato parecia apenas uma massa de bronze corroída, coberta de concreções marinhas. Mas um olhar mais atento revelou que aquilo era, na verdade, uma máquina de engrenagens incrivelmente complexa, com mais de 30 engrenagens de bronze interconectadas, mostradores e inscrições em grego antigo. Datado do século II a.C., o mecanismo de Antiquítera
é considerado o primeiro computador analógico do mundo, uma invenção tão avançada que levou quase 1.500 anos para que algo semelhante fosse criado novamente. Mas qual era o propósito desse dispositivo enigmático? Para que servia uma máquina tão sofisticada, capaz de realizar cálculos complexos, em uma época em que a maioria das pessoas acreditava que a Terra era o centro do universo? Essas são as perguntas que têm intrigado pesquisadores há mais de um século. Stonehenge. No coração da planície de Salisbury, na Inglaterra, ergue-se um monumento que há séculos fascina e intriga a humanidade. Stonehenge. Esse impressionante círculo de pedras colossais, algumas pesando até 50 toneladas, desafia nossa compreensão sobre o passado e nos convida a mergulhar em seus mistérios. Imagine-se caminhando por entre essas pedras gigantescas, sentindo a energia que emana delas. Você está diante de uma estrutura que foi erguida entre 3.000 a.C. e 2.000 a.C., em uma época em que nossos ancestrais ainda estavam descobrindo os segredos da agricultura e da vida sedentária. Stonehenge é um testemunho da engenhosidade e da determinação desses povos antigos, que foram capazes de criar algo tão grandioso e duradouro. Mas qual teria sido o propósito dessa construção megalítica? Essa é a pergunta que tem intrigado arqueólogos, historiadores e entusiastas ao longo dos séculos. As teorias são diversas e fascinantes, cada uma nos convidando a imaginar um passado ainda mais incrível. Os discos de Dropa. Imagine-se explorando as remotas e misteriosas montanhas do Himalaia. O ano é 1938 e você faz parte de uma expedição arqueológica que acaba de fazer uma descoberta incrível. Centenas de discos de pedra, cada um com cerca de 30 centímetros de diâmetro, um furo no centro e hieróglifos minúsculos gravados em espiral. Esses artefatos intrigantes ficariam conhecidos como os discos de Dropa, e a história por trás deles desafia a compreensão e divide opiniões até hoje. De acordo com os relatos, quando os discos foram estudados e seus hieróglifos finalmente traduzidos, eles revelaram uma narrativa extraordinária. Supostamente, os discos contariam a história de discos voadores que, há cerca de 12.000 anos, teriam caído nas montanhas da região, pilotados por seres alienígenas que se autodenominavam Dropa. Esses seres teriam ficado presos na Terra e, incapazes de consertar sua nave, acabaram se estabelecendo na área e se misturando com as populações humanas locais. Essa interpretação dos discos causou sensação na época, atraindo tanto entusiastas quanto céticos. Alguns viram nos discos de Dropa a prova definitiva de um antigo contato alienígena, a evidência física de que não estamos sozinhos no universo. Já a comunidade científica recebeu a história com grande ceticismo, questionando a autenticidade dos artefatos e a veracidade da suposta tradução. A cidade submersa de Yonaguni. Imagine mergulhar nas límpidas águas ao largo da ilha de Okinawa, no Japão, e se deparar com uma visão inacreditável, uma formação subaquática que se assemelha a uma cidade perdida, com pirâmides escalonadas, colunas imponentes, amplas avenidas e plataformas misteriosas. Essa é a surpreendente realidade do monumento de Yonaguni, uma estrutura submersa coberta por corais que tem intrigado pesquisadores e capturado a imaginação do público desde sua descoberta em 1986. A questão que assombra a todos é: seria o monumento de Yonaguni uma formação natural esculpida pelos caprichos da natureza ou uma impressionante construção humana, o último vestígio de uma civilização perdida? As opiniões se dividem e o debate permanece intenso. Aqueles que defendem a origem artificial do monumento apontam para a precisão impressionante das formas geométricas, os ângulos retos quase perfeitos e a simetria das estruturas. Como poderiam a erosão e as fraturas naturais criar algo tão regular e ordenado? Esses pesquisadores sugerem que o monumento de Yonaguni seja, na verdade, a ruína de uma cidade que floresceu durante a última era do gelo, quando o nível dos mares era muito mais baixo. Imagine uma metrópole próspera, com suas pirâmides imponentes e avenidas movimentadas, sendo tragada pelas águas com o fim da era glacial
permanecendo oculta por milênios até sua redescoberta. Os crânios de cristal. Imagine segurar em suas mãos um crânio humano perfeitamente esculpido em cristal de quartzo, com detalhes anatômicos tão precisos que parecem desafiar a própria realidade. Esses são os misteriosos crânios de cristal, artefatos que têm intrigado pesquisadores e capturado a imaginação do público desde que começaram a surgir em coleções e museus no século XIX. Alguns alegam que esses crânios seriam relíquias pré-colombianas, usadas em rituais sagrados por antigas civilizações mesoamericanas, como os astecas e os maias. Há quem acredite que eles possuam poderes sobrenaturais, capazes de curar doenças, oferecer visões proféticas e até mesmo influenciar o destino da humanidade. Mas será que esses crânios são realmente tão antigos quanto se imagina? Análises científicas recentes têm lançado dúvidas sobre sua origem. Estudos conduzidos em alguns dos crânios mais famosos, como os do Museu Britânico e do Instituto Smithsonian, indicam que eles foram provavelmente esculpidos no século XIX, usando ferramentas modernas como rodas de lapidação e abrasivos. Apesar dos estudos científicos, o mistério em torno dos crânios de cristal persiste. E por falar em mistérios que desafiam a ciência, você já ouviu falar do foguete que desapareceu há 52 anos e retornou 23 dias depois com 3 corpos? Pois é, em 1971, um foguete soviético decolou em uma missão e simplesmente sumiu dos radares, sem deixar vestígios. Muitos acreditavam que ele havia se desintegrado no espaço ou se perdido para sempre na vastidão do cosmos. Esse mesmo foguete reapareceu misteriosamente, pousando de volta na Terra. E o mais chocante, quando abriram a cápsula, encontraram nada menos que 3 corpos humanos em seu interior. O que aconteceu com eles durante todo esse tempo no espaço? E como o foguete conseguiu retornar depois de tanto tempo desaparecido? Essas são apenas algumas das perguntas que têm deixado os cientistas perplexos diante dessa descoberta inacreditável. Se você quer conhecer todos os detalhes desse mistério espacial que tem chocado o mundo, não deixe de conferir nosso vídeo completo sobre o assunto. Basta clicar no link na descrição ou no card aqui em cima. Prepare-se para mergulhar em uma história real que parece saída da ficção científica, cheia de reviravoltas, teorias da conspiração e segredos que podem abalar o que pensávamos saber sobre as antigas missões espaciais. E se você gostou desse vídeo sobre descobertas misteriosas, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar ainda mais enigmas que desafiam a compreensão humana. Até a próxima!